professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à aula de diagnóstico das alergias do módulo Doenças Alérgicas. Neste módulo, nós vamos estudar o diagnóstico das alergias, os testes in vivo e in vitro. A classificação das hipersensibilidades é decorrente aos mediadores imunológicos que constituem essa hipersensibilidade. Então, nós temos as hipersensibilidades do tipo 1 ou atópicas, com a presença do anticorpo IgE, tipo 2 e tipo 3, onde os anticorpos predominantes são IgG e IgM, e a hipersensibilidade do tipo 4, que é tardia e que é dependente de células T e células efetoras. O algoritmo do diagnóstico dessas alergias depende fundamentalmente da associação entre a história clínica e o exame físico detalhados, confirmados pelo diagnóstico in vivo ou in vitro. Só a história clínica ou o exame físico detalhado não conseguem fechar o diagnóstico, uma vez que nós temos alérgenos de diferentes situações que acabam provocando o mesmo tipo de resposta. Portanto, o diagnóstico in vivo ou in vitro é fundamental para esclarecer qual o tipo de alergia e o alérgeno que a induz. Entre os testes in vivo, nós temos testes cutâneos, como o prick test e o PET test, onde são inoculados concentrações baixas dos alérgenos. Os testes de provocação para alimentos e medicamentos e o teste do autossoro. Os testes in vitro vão realizar a dosagem de anticorpos específicos e total, também a dosagem de histamina, dosagem de ECP, que são as proteínas catiônicas eosinofílicas, vão medir a expressão de marcadores de ativação celular por citometria de fluxo. No caso das hipersensibilidades do tipo 4, nós podemos fazer a linfoproliferação, estimulando esses linfócitos com os alérgenos suspeitos, e também o imunoblotting para confirmação de novos alérgenos. Teste in vivo cutâneo que nós temos para análise de hipersensibilidade do tipo 1 é chamado prick test. Ele é um teste cutâneo de alergia in vivo, que também pode ser denominado teste de puntura de alérgenos. A leitura é imediata e confirma a sensibilização alérgica mediada por anticorpos IgE. Geralmente, essa puntura dos alérgenos é feita no antebraço ou em crianças nas costas e, após, em média, 20 minutos, é lido o diâmetro desse nódulo para medir se o paciente possui ou não mastócitos sensibilizados com anticorpos IgE específicos para aquela substância. Esse teste pode ser feito no próprio consultório do médico. O outro teste in vivo, que também avalia a hipersensibilidade de contato, é o chamado PET test. O PET test tem uma leitura tardia, porque vai avaliar a proliferação de linfócitos T reativos. Assim, nós temos fitas, onde há os antígenos já colocados, dispostos. Esses adesivos são colocados nas costas do paciente. Pede-se para o paciente evitar a retirada, molhar, para não diluir a substância. E a primeira leitura é feita após 48 horas. Vai ser lido a formação do halo do eritema em cruzes ou em milímetros. Eritemas superiores a 10 milímetros indicam teste positivo para aquela substância. Outro teste, que também é um teste cutâneo, é a prova tuberculínica ou a reação de PPD, onde nós também vamos inocular o antígeno, no caso da micobactéria, e avaliar se o paciente tem uma resposta celular mediada por TCD4
TCD8 e monócitos e macrófagos contra essa substância. O teste também é lido entre 48 e 96 horas e a medição do halo ou do nódulo formado indica se o paciente é reator fraco, reator forte ou não reator à presença desses antígenos. Ou seja, tanto no teste PET teste como na prova tuberculínica, o que nós estamos avaliando é se há linfócitos T, H1 e TCD8 responsáveis pela alergia, né? Então já sensibilizados e de memória. O teste de provocação é utilizado para provocação com alimentos quando a suspeita é de um alimento. Esse teste pode ser feito de 3 maneiras. Teste duplo cego, onde o paciente não sabe o que ele está recebendo, se é placebo ou se é o próprio alimento. Teste onde só tem administração do alimento e os testes onde o paciente fica um período do tempo só recebendo placebo. A administração desse alimento suspeito é fracionado e ele é dado em doses crescentes sob supervisão médica sempre. Já a provocação com medicamentos ocorre quando há uma suspeita de uma hipersensibilidade a um medicamento e foram descartados os testes em vivo cutâneos. A administração do medicamento suspeito é feito por um médico especialista, experiente e sempre em ambiente hospitalar. O teste do autossoro utiliza a investigação de urticária crônica, com uma suspeita de etiologia autoimune. Então, aqui suspeita-se que o paciente apresente hipersensibilidade do tipo 3 contra aquela substância. O próprio soro do paciente é utilizado e vai se pesquisar a presença de autoanticorpos neste soro. Já os testes em vivo tendem a fazer a dosagem total de IgE. Essa dosagem é feita por ELISA. A dosagem IgE específica é quantitativa por testes de terceira geração, como os imunocapes. Há também ensaios com microarranjos de alérgenos para detecção de anticorpos IgE específicos, onde nós podemos testar diferentes alérgenos numa mesma amostra, e os testes de linfoproliferação para avaliação da resposta celular numa suspeita de hipersensibilidade do tipo 4. Sendo assim, nós podemos montar um algoritmo do diagnóstico das hipersensibilidades. Primeira situação é diferenciar se essa hipersensibilidade decorrente de um mecanismo imunológico ou não. Se ela não é decorrente a um mecanismo imunológico, descartado o processo de hipersensibilidade. No caso das hipersensibilidades alérgicas com mecanismo imunológico definido ou fortemente suspeito, a próxima pesquisa é saber se ele é mediado por anticorpos IgE ou não mediado. No caso de não ser mediado por anticorpos IgE, suspeita-se de doença celíaca, gastroenterites eosinofílicas, pneumonites de hipersensibilidade. Já nas hipersensibilidades alérgicas mediadas por anticorpos IgE, nós vamos avaliar se o paciente é atópico, portanto ele apresenta uma dermatite atópica, uma alergia alimentar, uma rinoconjuntivite ou asma, e podemos fazer os testes em vivo ou as dosagens de anticorpos. E o não atópico, quando ele tem alergia mediada por IgE, a picadas de insetos ou a presença também de parasitas. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.